irmãs em Cristo. Estamos vivendo uma semana muito especial, a oitava da Páscoa, que na liturgia, o mistério da liturgia, nós entendemos como se fosse um dia só, do domingo de Páscoa até o segundo, chamado segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, a oitava da Páscoa, dada a grande importância dessa celebração litúrgica, e decorre todas as outras. A partir da Páscoa se constrói o ano litúrgico, porque às vezes a gente pensa assim, no aspecto cronológico, o ano litúrgico ele começou a partir do Natal do Senhor. Não, a partir decorre da Páscoa, que a igreja, com o tempo, claro, inspirada pelo Espírito Santo, pedagogicamente para envolver a comunidade na participação da vivência, na caminhada de fé, foi construindo esse chamado ano litúrgico. Começa com o primeiro domingo do Advento, preparação para o Natal, depois vem o período da Quaresma, preparação para a Páscoa, Tríduo Pascal, a grande semana, Semana Santa, que participamos, tempo comum, que não é menos importante, no cotidiano procuramos inserir a nossa história, a nossa caminhada, a mensagem de Jesus, esse testemunho do ressuscitado no dia a dia. Nós estamos então na oitava da Páscoa, e a primeira leitura de hoje é os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é chamado o Evangelho da Igreja. Por quê? Narra para nós o primeiro caminhar, os primeiros desafios dos cristãos, dos discípulos e discípulos do Senhor, das tarefas, trabalhos, atividades dos apóstolos, particularmente Pedro, primeira parte dos Atos dos Apóstolos, e Paulo, na segunda parte. Então nós temos aqui, através dos Atos dos Apóstolos, uma reflexão importante sobre a vida da igreja. Nós, como igreja, batizados, devemos nos motivar, mesmo diante daquilo que os apóstolos, os discípulos de Jesus enfrentaram, de perseguição, de incompreensão, eles não desanimaram. Anunciaram a mensagem de Cristo, através da palavra de Jesus, realizaram milagres, sinais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também tiveram que lidar com as oposições, aqueles que eram os governantes, autoridades da época, inclusive religiosas, toda a resistência e dificuldade que eles enfrentaram. Então, nos Atos dos Apóstolos, encontramos uma comunidade jovem, animada, muito empolgada. E aí vamos dizer, mas por quê? Porque não tinha problema, porque não tinha dificuldade? Pelo contrário, não tinham lugar direito para se reuniam nas casas, poucas escondidas para se protegerem. Mas começaram os apóstolos falando nas sinagogas. Eles não esconderam. Qual o motivo, a missão deles? Anunciar Jesus Cristo ressuscitado, nosso Mestre e Senhor. Passados os séculos, a igreja ela enfrentou muitos desafios, inclusive algumas acomodações políticas que não ajudaram a igreja, mas que ela soube lidar e enfrentar tudo isso como um aprendizado para melhor responder à missão que Jesus confiava. Então, hoje nós temos uma igreja muito mais livre, uma igreja não comprometida com nenhum aspecto político e ideológico. A igreja comprometida com a dignidade do ser humano, comprometida com o respeito às pessoas, comprometida com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. A verdadeira profecia não se compromete, ela é corajosa, firme, denuncia, mas anuncia. Anuncia o amor, a misericórdia de Deus. A igreja profética é uma igreja que está sempre nessa dinâmica de desafios a enfrentar com coragem toda a realidade que a cerca. O que pode ser a igreja profética aqui de amparo? Quais são os desafios? A igreja de batizados, junto com seu pastor próprio, agora o Padre Miguel. Vamos caminhar juntos, com coragem, com firmeza, com fidelidade. Os apóstolos passaram por isso. Tiveram, de um lado, o acolhimento positivo da palavra de Deus. Muitos começaram a se unir aos
aos discípulos a acreditarem na mensagem, acreditarem naquela palavra, naquele testemunho. Jesus ressuscitou, Ele é o Mestre Senhor, a luz do mundo, mas também compreensão, a perseguição. Mexeu com os poderosos da época, mexeu com as autoridades estabelecidas, religiosas também, e isso foi desafiador. Rejeição e hostilidade eles enfrentaram, mas é importante lembrar que a característica de toda igreja missionária, toda igreja que realmente ela testemunha Cristo, terá que lidar com essas oposições. Peçamos coragem. O Espírito Santo suscita em nós essa coragem. Testemunho franco. Não deixemos abater pelo medo, pelo desânimo, pelas dificuldades. Coragem, dedicação, comunhão. Porque a comunhão é fundamental no trabalho, na vida da igreja. Somos uma igreja muito bonita pela sua diversidade. Pastorais, movimentos, grupos, comunidades de vida, expressões. E assim a gente vai se apoiando, acolhendo, valorizando o trabalho de cada um, dando oportunidade a outros, porque as lideranças autênticas da igreja não engessam, não são dominadores, mas acolhe, agrega e procura motivar outros para dar continuidade à missão. Como eu gosto de utilizar a imagem da Olimpíada, que passa o bastão para outra corrida, né? Que não tem uma corrida que passa o bastão. Então assim, muitos trabalharam. Quantas pessoas passaram aqui, quantas lideranças assim contribuíram nelas suas vidas, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, aqui na igreja do Amparo, na igreja secular, não é mesmo? Não podia parar no tempo. Ela tem que enfrentar os desafios hoje da realidade que a cerca, e assim a gente vai caminhando. Ah, mas sempre foi assim ou não será? Por que agora a comunidade vai pertencer à paróquia de Nossa Senhora das Dores? Porque assim é a vida da igreja. Vamos ir avaliando, refletindo, procurando responder da melhor maneira possível. Não existe divisão na igreja, existem atos multiplicadores para que a gente cresça e progrida. A igreja não está sendo dividida, Amparo não está sendo dividida, está partilhando uma caminhada. Paróquia Santo Antônio grande, com muitos desafios também, a dedicação do Padre Juarez e do Padre Jorge. Quando eu conversei com eles, a tranquilidade de pastores que querem somar e não atrapalhar. Não, vamos começar. Padre Miguel conversando com eles também, vamos ver o que melhor podemos fazer para atender a comunidade. E assim foi feito. E a igreja vai caminhando dessa forma. Nada de nos apegar a coisas secundárias, dando um valor tão exagerado, esquecendo o essencial. Nos respeitar, construir comunidade, fraternidade, trabalhar juntos, comunhão. Somos a igreja una, santa, católica, apostólica. Somos um só corpo, uma só fé, um só batismo. Essa é a nossa igreja, que tem um pastor próprio, o bispo, com seus colaboradores, os padres, que estão aí em todas as partes da diocese, dando suas vidas pelo reino, todos nós. E assim vamos caminhando com a graça de Deus. No Evangelho nós temos a presença do ressuscitado. E através da palavra dele, vejam que interessante, num dado momento, os apóstolos cansados não conseguem, experientes, humanamente falando, na questão da pescaria. Tudo aqui tem um simbolismo forte, muito bonito, muito marcante. A pesca se revela nula. Sem Cristo, por mais bem organizada que seja uma comunidade, com seu organograma, com seu calendário, com suas reuniões, com seus encontros, ela precisa ser fecundada pela ação do Espírito. É a ação de Cristo. É Cristo que vai indicando. E assim ela cresce e produz frutos. Sem a presença do ressuscitado, os discípulos nada conseguiram. Mas, o que significa isso, não ter a presença do ressuscitado? É quando nós achamos a nossa presunção de que nós conseguimos. É a graça de Deus que faz com que consigamos. É a obra dele. Quando queremos controlar tudo, perdemos.
quando confiamos nas mãos do Senhor, tudo se realiza. Claro que devemos fazer a nossa parte, não podemos ficar paralisados. Tem até uma passagem no Novo Testamento, Tessalonicenses, se não me engano, que Paulo questiona um grupo de cristãos que simplesmente se fecharam no seu acomodamento, exigiam ainda que os outros cristãos cuidassem deles, dessem alimento, mas não faziam mais nada. E aí São Paulo precisou intervir. Quem não trabalha não deve comer. Dediquemos-nos com afinco à missão evangelizadora e pastoral. E a obra, sabendo que é a obra de Deus, através de nós como seus instrumentos. Então, para a eficácia da mensagem de Cristo evangélica, precisamos estar sempre obedientes à palavra de Deus. E como nós fazemos isso? Na oração, na adoração. Papa Francisco pede que esse ano seja o ano da oração. Ele nos exorta a nos preparar bem para o jubileu. Uma comunidade orante, adoradora, é uma comunidade servidora, porque a verdadeira oração nos leva a servir a evangelização e a missão. Isso é essencial. Todos os esforços humanos, projetos, novos métodos de evangelização são louváveis. Isso é bom. A gente aproveita as novas ferramentas que vão surgindo, mas se não tem a ação, a fecundidade do Espírito Santo, uma comunidade orante, uma comunidade que escuta, tudo isso se transforma em ação missionária, passa a ser propaganda. O Papa Francisco fala, justamente desses grupos religiosos fanáticos que viram uma propaganda religiosa. Somente isso, fanatismo, engessamento, estreitamento da compreensão da mensagem cristã. Não é uma simples agregação religiosa, não deve ser entendida a igreja uma agregação religiosa, mas a comunidade dos discípulos e discípulos do Senhor, testemunhas do ressuscitado. Que Cristo escuta dele, como os discípulos escutaram, lançai as redes, e na escuta vem o resultado inesperado, admirável, grandioso, porque é obra do Senhor, não nossa. 154 peixes, que simbolicamente queria dizer o que se entendia como o mundo conhecido das nações. Jesus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, experimentemos essa caminhada de mudança, transformação do Espírito, e vamos contribuir na construção do reino de Deus, cada um na sua realidade própria, testemunhas do ressuscitado, padres, pastores, fiéis, caminhamos juntos, firmes na fé. E aqui a comunidade de Amparo, unida à família paroquial Nossa Senhora das Dores, uma comunidade viva, atuante, comprometida com o Evangelho. Assim seja. Amém.